A palavra de Deus nos diz: a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Em João capítulo 20, no versículo 23. Todo sacramento possui uma matéria, isto é, elementos que o tornam possível de ser celebrado. Se tratando do sacramento da confissão, no qual não existe nenhum sinal material visível, a matéria diz respeito a todo e qualquer pecado cometido após o batismo, ainda que não seja um pecado grave. E para falar um pouco mais sobre esse sacramento, nós vamos receber remotamente o padre Júlio César Souza Cavalcante, que é presidente do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Natal, professor de Direito Canônico no Seminário São Pedro e pároco da paróquia Nossa Senhora da Candelária, na Arquidiocese de Natal. Padre Júlio, seja bem-vindo, alegria tê-lo. Boa tarde, Padre Wellington, boa tarde, Caíssa, e boa tarde a todos que estão sintonizados na TV Pai Eterno. É uma alegria participar com vocês aqui diretamente de Natal, diretamente da Paróquia da Candelária. Estamos na festa da padroeira e aí estamos agora abrindo esse espaço aqui para participar com vocês. Tá certo, Padre. Eu gostaria de começar basicamente perguntando para que as pessoas tomem de fato uma dimensão da catequese, o que é o sacramento da penitência? Veja bem, o Concílio de Trento, baseado em tudo aquilo que nos ensina a Sagrada Escritura, definiu como 7 os sacramentos da Igreja. E esses sacramentos, eles têm como característica serem sinal e instrumento da presença de Deus no meio de nós. E foram entregues à Igreja para que a Igreja possa cuidar, tutelar e fazer chegar aos fiéis. Dentre estes 7 sacramentos, temos o sacramento da penitência, ou o sacramento da confissão, ou o sacramento da reconciliação, da maneira que cada um se sentir mais à vontade para pronunciá-lo, porque às vezes o nome sacramento da penitência pode pesar um pouquinho, não é? As pessoas podem sentir assim um pouco de dificuldade. Então, esse nome sacramento da reconciliação parece que traz um jeito melhor de se dizer, de se pronunciar e até de atrair as pessoas para vivê-lo. Ele tem como característica justamente isso: reconciliar-nos com Deus através da confissão dos nossos pecados e da realização da penitência que nos é dada quando nos confessamos. Agora, Padre, por que esse sacramento é um sacramento de cura? Os sacramentos são divididos em 3 partes, né? Os sacramentos da iniciação cristã, batismo, eucaristia e crisma, os sacramentos do serviço, matrimônio e ordem, e os sacramentos da cura, unção dos enfermos e penitência, que estão muito ligados entre si. O sacramento da unção dos enfermos produz a cura interior e também, com a graça de Deus, a cura exterior, né? O sacramento da penitência, ele cura a alma, ele cura o coração, ele cura o interno do ser humano. Por isso ele é chamado um sacramento de cura, e assim ele é. Porque quando nós vamos ao sacramento da reconciliação, ao sacramento da penitência, nós vamos em busca dessa restauração. Porque o pecado, ele mexe com o nosso interior, ele fere o nosso interior, ele fere o nosso coração, ele fere a nossa mente e ele fere também a igreja. Quando nós pecamos, nós machucamos a igreja, nós ferimos a igreja da qual fazemos parte. Então ele nos cura interiormente, cura nosso relacionamento com a igreja e restaura nosso ser com Deus, o nosso ser divino. Padre Júlio César, todo sacramento requer uma preparação e o sacramento da reconciliação também, não é? A gente não vai lá e faz de qualquer jeito. O que é necessário para a gente fazer uma boa confissão? É muito interessante essa sua questão, porque às vezes quando nós temos aquelas confissões, né, por exemplo, da Semana Santa, que a igreja fica ali cheia de gente para se confessar, e nós vamos percebendo e vendo que algumas pessoas estão ali mais para cumprir um rito, ficam conversando, ficam no WhatsApp, ficam brincando, aí quando a fé chegam lá na frente para receber o sacramento da confissão, né? Mas essa preparação, ela é muito necessária. E é interessante que a igreja recomenda que nós façamos essa preparação todos os dias, quando vamos dormir. Nós, clérigos, quando vamos rezar as completas da liturgia das horas, temos um momento do exame de consciência. Somos chamados a pensar o que realmente nós fizemos neste dia que não foi bom.
E aí esse é o primeiro grande passo, o exame de consciência de cada um. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu machuquei o meu irmão? Onde foi que eu me machuquei? Porque às vezes nós pecamos também contra nós mesmos. Onde foi que eu machuquei a igreja? Onde foi que eu machuquei a Deus? Esse exame de consciência, muitas vezes ele pode, com o passar dos dias, ir sendo esquecido. Por isso que nós recomendamos que as pessoas vão anotando aquilo que foi visto que não foi bom, vão colocando num caderninho. E quando vem para o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação, se coloquem ali diante de Jesus no sacrário primeiro, rezem tudo aquilo que está escrito, peçam ao Senhor que dê a luz, que o Espírito Santo de Deus ilumine, que Nossa Senhora chegue com a luz que o menino que ela tem nas mãos, e aí ela possa também ajudar nesse discernimento. Mas, acima de tudo, o exame de consciência, o saber realmente o que eu fiz, analisar os mandamentos da lei de Deus, analisar os pecados capitais, analisar tudo aquilo que eu posso ter feito contra as obras de misericórdia, sejam espirituais ou temporais. Tudo isso me ajuda a fazer uma boa confissão. Agora, padre, se uma pessoa esquece um pecado mortal e, igualmente, está ali se confessando, ela recebe plenamente o perdão dos pecados? Por exemplo, a pessoa se confessou, né? Depois da confissão ela lembrou de um pecado que ela deveria ter confessado, mas se esqueceu. Como é que fica essa questão do perdão? Porque muitas são as pessoas que lançam a dúvida se o perdão foi válido ou não. O cânon 1752, que é o último cânon do Código de Direito Canônico, diz, acima de tudo, a salvação das almas, para nos mostrar quão grande é a misericórdia de Deus para conosco. Uma coisa é a pessoa omitir propositadamente o pecado que ela cometeu. Aí sim ela estaria tentando ludibriar o sacramento da confissão. Outra coisa é ela esquecer, sem nenhuma intenção, daquele pecado que ela cometeu, mas não disse. Então, aquela confissão é válida se houve este esquecimento sem nenhuma intenção, sem nenhuma premeditação, não é? Aquela confissão é válida. Aquele pecado lembrado, aí vem a recomendação, anota, para na próxima confissão não esquecer de novo, não é? Porque às vezes a nossa mente também tem esse poder de bloquear um pouquinho as coisas que nos machucam, as coisas que nos ferem, não é? Nós queremos esquecer aquilo que não foi bom e a mente se encarrega disso. Então, quando a gente anota, fica mais difícil de esquecer. Mas o fato de esquecer o pecado no sacramento da confissão não invalida o sacramento que recebido. Ô padre, eu tinha uma amiga que ela sempre falava assim, não, eu já vou com a listinha sempre a mesma, eu chego lá e falo porque esse pecado que eu cometo, eu sou obrigada a falar. Isso acontece muito com fiéis que chegam sempre com o mesmo pecado. Como que eu devo fazer para vencer isso e não cometer os mesmos pecados? Ou isso acontece porque somos seres humanos? Explica pra gente. Isso é mais comum do que o que nós possamos imaginar, sabe? Até mesmo entre nós, né? Quantos pecados que nós gostaríamos de já ter nos livrado e não conseguimos? Eu costumo chamar que são os nossos pecadinhos de estimação, onde nós queremos nos livrar deles, queremos deixar, fazemos propósitos, bons propósitos, e às vezes caímos naquilo que São Paulo diz, ai de mim que não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Então, muitas vezes acontece isso, das pessoas chegarem até angustiadas, dizendo assim, padre, olha, eu já tenho até vergonha de vir me confessar, porque são as mesmas coisas. Mas aí nós temos que sempre lembrar que a misericórdia de Deus, o Papa Francisco gosta muito de dizer isso, né? Deus não se cansa de perdoar, nós é que nos cansamos de pedir perdão. Então a misericórdia de Deus, ela não se extingue, ela não cansa, ela não desiste de nós. Às vezes as pessoas desistem de nós, às vezes nós desistimos dos outros, às vezes desistimos até de nós mesmos. Mas essa misericórdia infinita de Deus, ela continua, vamos dizer assim, nos perseguindo, e nos dando a graça de saber que, mesmo que eu cometa os mesmos pecados, e Papa João Paulo II tem uma história muito interessante em relação a isso, né, que era como uma criança que queria se livrar de tudo, mas tinha um brinquedinho que ela queria ficar com ele para sempre. E às vezes nós somos assim também. Então, que nós não tenhamos medo de cometer os mesmos pecados. Claro que nós não saímos da confissão dizendo, eu me confessei agora, mas eu já vou
pecar de novo, porque amanhã eu posso ir me confessar. Não. O meu propósito, quando saio da confissão, deve ser: não quero mais cometer esse pecado. Mas como você mesma disse, nós somos seres humanos, temos nossas fraquezas, nossas falhas. Quando pensamos que não, já cometemos o pecado, fazemos um esforço enorme para vencer os pecados grandes. E às vezes caímos num pequenininho que se repete quase que todos os dias. Mas não podemos desistir, não podemos achar que está tudo perdido por causa disso, não. Muito pelo contrário. Se Jesus instituiu o sacramento da confissão, foi porque, como a gente não podia receber o batismo de novo, já que ele é indelével, tinha que ter uma maneira da gente se curar, porque senão como é que a gente ia viver o resto da vida agora, né? Recebeu o batismo, perdoou os pecados que teve até ali, e agora não tem mais nenhum objeto de cura. Não, aí ele disse: não, então peraí, vamos deixar esse aqui, os pecados de quem vocês perdoarem serão perdoados, porque aí pelo menos eu sei que vocês não vão viver a vida toda nessa doença chamada pecado. Agora, padre, a gente sabe que a igreja nos orienta a fazer a nossa confissão ao menos uma vez por ano, para a gente se preparar bem para receber e participar da Páscoa do Senhor. Mas nem por isso a gente é obrigado a se confessar uma vez só ao ano, não é mesmo? Existe um ideal de tempo? Né? Eu costumo dizer que, quando eu estou fazendo a catequese para o sacramento da confissão, eu digo: quem já está há mais de um ano sem se confessar está com a validade vencida. Então tem que buscar fazer o sacramento da confissão. Mas isso não impede que nós nos confessemos outras vezes no ano. Só temos que ter cuidado para não criarmos uma escrupulosidade tão grande que queiramos nos confessar todos os dias, porque aí a gente já começa vamos dizer assim uma palavra, a brincar com o sacramento da confissão. Eu peco hoje, me confesso amanhã, eu peco hoje, me confesso amanhã. Não, vamos ter pelo menos aquela coisa assim de 15 dias, de um mês, para dar tempo também, como o padre colocou no início, né, ter matéria para a confissão. Né? Claro que a gente peca todo dia, mas os pecados que nós devemos ter mais cuidado são aqueles, né, que nos levam verdadeiramente a um afastamento de Deus. O padre, também essa questão de confissão, de viver o sacramento, nós não devemos ser impulsionados para viver o sacramento por causa de medo de Deus, né? Não é o medo de Deus que deve nos levar à confissão. Não. Seria terrível se nós procurássemos o sacramento da confissão apenas porque temos medo daquele que deu a vida por nós por amor. Né? Nós devemos procurar o sacramento da confissão porque amamos a Deus e não queremos ficar longe dele. Seria terrível se um filho em casa só se aproximasse do pai para pedir a bênção, porque tem medo que, se não pedir a bênção, o pai lhe dá uma surra. Não, ele se aproxima do pai para dar uma bênção porque ele ama, porque ele quer um beijo, porque ele quer beijar o pai, porque ele quer abraçar por aquilo, não é? Então, a mesma coisa acontece com Deus. É a mesma coisa dizer: não, eu vou para a missa todo domingo, porque se eu não for para a missa no domingo é pecado e eu vou para o inferno. Então é melhor não ir, porque eu não estou indo por amor a Deus, eu estou indo por obrigação. Aí é pecado também. Não é? Então, sim, o sacramento da confissão não deve ser visto como uma coisa punitiva, como uma coisa que eu vou ficar assim quase que na rua da amargura. Não, eu vou ali porque eu amo tanto a Deus que eu confio que Ele vai me amar também, que Ele nunca deixou de me amar porque eu errei. É igual aquele pai da parábola do filho pródigo, nunca desistiu do filho dele. Ele ficava ali sentado, esperando. Talvez os amigos passassem e dissessem: homem, desista disso, esse menino já está noutra vida. Ele: não, mas um dia ele vai voltar. E é interessante que o Evangelho diz: quando ele viu o filho chegando, ele não esperou o filho chegar, ele correu e foi abraçar o filho. É assim que Deus faz conosco. Quando a gente chega na igreja já para receber o sacramento da confissão, a gente pensa que só vai ser abraçado por Deus quando o padre der a absolvição. Não, Deus já se alegrou, já fez festa, já nos abraçou, já nos beijou. O sacramento da confissão é só aquele momento em que o pai diz para o empregado: vá buscar o anel, bota no dedo do meu filho, vá buscar uma roupa nova, vista ele, mate aquele bezerro que estava cevado, vamos fazer a festa. É a hora que Deus dá ao padre para fazer tudo aquilo que ele queria, como o Pai misericordioso disse para os empregados. Mas o abraço, o beijo, a reconciliação já aconteceu na hora que você chegou. Padre Júlio, o senhor disse muito bem sobre essas motivações que o penitente deve ter ao se dirigir ao confessionário, ao procurar o sacramento da reconciliação. Agora eu queria que o senhor falasse um pouco para nós sobre os efeitos, porque muitas pessoas se restringem muito ao momento, entre aspas, sacramental, que algumas pessoas entendem até equivocadamente como mágico,
do perdão dos pecados, mas eu gostaria que o senhor pudesse falar para nós sobre os efeitos do sacramento da reconciliação. Certo. O primeiro grande efeito é a restauração da graça divina em nós. Porque se nós prestarmos bem atenção, nós fomos criados com a mesma plenitude da graça que um dia a bem-aventurada Virgem Maria ouviu do anjo. Ave é cheia de graça. A criatura humana foi criada assim. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram criados assim. Tanto que eles podiam conversar com Deus no jardim, passeavam com Deus no jardim. Só que um dia, por causa do pecado, essa graça foi quebrada. E nós recebemos como herança a mancha do pecado original. Quando fomos batizados, essa mancha desapareceu, nós fomos lavados, voltamos ao estado de graça. Mas aí fomos tomando consciência da vida, fomos errando, fomos pecando, e cada vez que nos confessamos, recebemos a graça divina de novo. É restaurada essa graça em nós. Seria muito, muito interessante, claro que isso é uma coisa que é quase que anormal, mas se a pessoa, quando termina de receber o sacramento da confissão, for chamada dessa vida para outra, ela pode ter certeza que foi direto para o céu, porque ela está plena da graça de Deus, ela se encheu ali da graça de Deus. Esse é o primeiro grande efeito. O segundo grande efeito é restaurar a nossa unidade com a igreja, porque nós ferimos a igreja quando pecamos. Algumas pessoas dizem a igreja é santa e pecadora. Não, a igreja é santa. Agora, nós somos pecadores e fazemos parte da igreja e manchamos, ferimos a santidade da igreja com nossos pecados. Então, cada vez que nós vamos nos confessar, nós estamos devolvendo à igreja esse grau de santidade. Estamos dando à igreja essa possibilidade, mais uma vez, de louvar a Deus pela santidade. Depois de uma outra graça muito grande é nos reconciliar com os irmãos. Eu não sei, Padre Wellington, qual é a sua opinião sobre isso, mas, por exemplo, se uma pessoa vem para mim e diz assim, Padre, eu pequei porque eu descompus minha irmã, eu disse um bocado de coisa com ela, até bati na cara dela. Aí eu vou e dou como penitência, reze 3 Ave Marias. Não, ela não feriu a Nossa Senhora, talvez feriu como mãe, não é porque viu a filha ser agredida. Mas nesse caso, qual é a penitência que ela deve receber? Volte lá, dê um abraço, dê um beijo, se reconcilie, se abrace. Faça acontecer a unidade de novo. Então, reconciliar-se com o outro também é um efeito bom do sacramento da confissão. E tudo isso leva ao grande e maior efeito, que é reconciliar-se com Deus. É estar unido a este Pai que não nos deixou. Nós nos afastamos dele. Mas quando recebemos o sacramento da confissão, ele olha para nós e diz de novo assim, tu és meu filho, eu hoje te gerei. É o dia da geração divina nossa. Então, esses efeitos fazem parte do sacramento da confissão. Eu acho muito... é bonito, né, Caísa, o padre falar isso para nós e nos exortar também a reconciliarmos, porque o efeito que eu acho mais belo é justamente esse, da restauração da nossa condição original. Né? Como o padre disse, esse dia da geração divina é eu retomar a minha identidade, que tantas vezes foi ferida por conta do pecado e de tantas atitudes que a gente toma contra as pessoas, contra os nossos irmãos. Mas, Caísa, por favor, você tinha uma pergunta? Sim, padre. Eu estava, inclusive, ouvindo o padre Júlio César e ele falou da questão da penitência. Vou confessar, eu fiz isso com a minha irmã, com meu irmão, bati, até cheguei a bater na cara que o padre falou, né? Bati nela, e aí ganha como penitência ir lá e se reconciliar. Mas vai que eu vou para casa e chega lá eu não tenho coragem de tomar essa atitude. E aí, o que acontece? Eu não recebi o perdão dos meus pecados porque eu não cumpri a penitência? O perdão, sim. A satisfação, não. Agora você tem um outro pecado, que é não ter cumprido a satisfação da penitência que lhe foi dada. Por isso que nós temos que ter cuidado, nós confessores, para não impor que a penitência seja automática. Não, eu sempre costumo dizer assim, daqui a 10 dias, nesse prazo, faça isso, porque a pessoa tem que também ir criando a coragem, né? Por exemplo, se ela tirou um dinheiro da bolsa da mãe dela, ela naquela hora ela fez uma coisa assim impulsiva, né? Até sem a mãe ver. Eu não posso dizer, chegue lá e entregue para sua mãe,
Porque talvez a mãe nem sabe de que foi ela. Sabe que o dinheiro desapareceu, mas pensa que foi uma coisa. Então, tem que dar um prazo para que a pessoa também tenha um tempo de fazer aquilo sem receio, sem constrangimento, sem algo que possa causar um mal-estar. Porque, às vezes, se a pessoa vai, assim, de muito ímpeto, aí a outra pode dizer assim, mas agora você também vai ver o que é que eu vou fazer. Não, tem que ir criando o ambiente, tem que ir criando o espaço, tem que ir criando, sabe? Nós, confessores, temos que ter muito cuidado para não colocar a pessoa também numa situação difícil. Então, dá um prazo, daqui a tal dia. Eu costumo marcar o dia, por exemplo, às vezes, se fosse hoje, né? Se eu tivesse uma confissão hoje aqui, aí eu diria, pronto, daqui para o dia de Nossa Senhora da Candelária, né? Porque aí a pessoa vai ficar marcada. Foi no dia de Nossa Senhora da Candelária que eu me reconciliei com minha irmã. Sabe? São coisas que eu acho que ajudam. A gente tem que encontrar meios de atrair, de ajudar. Agora, padre, eu queria que o senhor falasse um pouco, porque muita gente está nos acompanhando, nós estamos para todo o Brasil e eu acho que isso é muito bom, exortarmos as pessoas e as comunidades sobre o real valor das coisas e das ações que nós celebramos. Muitas comunidades têm a opção da confissão comunitária e principalmente nesse tempo que a gente está vivendo da pandemia, muitas igrejas adotaram a confissão comunitária visto da dificuldade que se tem de aplicar a confissão individual. Eu queria que o senhor dissesse para a gente sobre a validade. A validade é a mesma para a confissão comunitária e a confissão individual? Qual a diferença entre essas duas realidades de confissão? A primeira coisa que nós temos que ter muito presente é o que nos diz o magistério da Igreja. O magistério da Igreja é o Papa com os bispos em comunhão com ele. O que é que nos diz o magistério? Papa João Paulo II, São João Paulo II, nos deixou muito claro a confissão individual como meio ordinário para o sacramento da penitência. Tá? Então, se expandiu muito aquela história da confissão comunitária como substituta da confissão individual. E Papa João Paulo II deixou muito claro que isso não é assim. O modo ordinário é a confissão individual. Então, quando é que pode se aplicar a confissão, vamos dizer, comunitária, que o ritual da penitência chama de confissão geral com absolvição, ou individual ou geral, né? Então, quando é que pode se aplicar? Quando o bispo, na sua diocese, vê que há necessidade daquilo ali. Por exemplo, uma peregrinação, uma romaria, é caso para a confissão geral? Não. Por quê? Porque aquelas pessoas irão voltar para a sua paróquia quando elas têm a possibilidade de fazer a confissão individual. Então, não é caso, né, de se dizer assim, por exemplo, aqui no santuário de Santa Rita de Cássia, que é aqui em Santa Cruz, uma cidade aqui próxima. Não, está muito cheio de gente, então vamos fazer uma confissão individual ou geral. Não, vamos orientar as pessoas para que ao voltarem para a sua paróquia façam a confissão individual. Neste tempo de pandemia, aonde as pessoas estão tendo a dificuldade de estarem juntas, não é, para fazer os seus atos litúrgicos. Por exemplo, nos tempos normais, nós podíamos atender até 10, 15 pessoas por tarde. Mas nesse tempo, cada pessoa que sai, você tem que fazer a sanitização do espaço, você tem que sanitizar a cadeira onde a pessoa sentou, você tem que sanitizar a divisória de acrílico que fica. Então, tudo isso toma tempo, diminui. Os bispos aqui da nossa província foi que disseram, nas grandes festas, por exemplo, no Natal, talvez agora na Quaresma, não posso dizer com certeza, mas creio, foi permitida a confissão geral, né, com absolvição geral, para que as pessoas pudessem ter essa possibilidade. Mas isso é uma coisa definida para um momento, não pode ficar para a vida toda. Até porque, segundo a doutrina da Igreja, quem faz uma confissão geral não pode fazer uma segunda confissão geral sem antes ter feito uma confissão individual. Não pode se tornar uma coisa que todo mês a pessoa participa da confissão geral e está resolvido. Não. Se ela fez uma confissão geral agora, ela só pode fazer uma outra confissão geral quando ela fizer uma confissão individual. Quando eu falo de confissão geral, não é aquela da vida toda, né? A pessoa retomar os pecados da vida toda, mas a confissão geral de ter muita gente num ambiente só. Tá certo. Caísa? Padre, estou aqui pensando numa situação, eu vou perguntar para o senhor qual
se pode acontecer isso e qual seria a atitude do confessor, né? Se eu me decido me confessar, só que dentro de mim eu não me arrependi do que eu fiz, ou com a pessoa, ou qualquer outra atitude. E eu chego na confissão e falo, sou sincera, eu fiz isso, é pecado, mas eu não me arrependo. Ela tem a absolvição do pecado ou não? Ela é mandada embora para fazer mais um exame de consciência e depois voltar? Uma questão básica para o sacramento acontecer é o arrependimento. Se a pessoa já me diz que não está arrependida do que fez, eu não posso dar a ela absolvição. Entendi. Agora, como pastor, como pai, como aquele que deve acolher, eu também não a devo mandar embora. Sim. Devo transformar aquela confissão num momento de direção espiritual, aconselhá-la, mostrar que aquilo não é bom, que ela precisa fazer esse arrependimento, que ela precisará de mais um tempo para se preparar para poder fazer a confissão. Rezo com ela uma Ave Maria, dou a ela uma bênção. Quando eu digo dou, não sou eu, não, é qualquer confessor, não é? Sim. Uma bênção, sempre deixando claro que não é a absolvição porque ela não está arrependida, mas também não devo mandá-la embora porque não se arrependeu. Né? Uma vez um seminarista lá na Diocese da Lua foi se confessar com um padre numa basílica de Marte e o padre, quando soube que ele era seminarista, disse: você é pior do que os outros do mundo, vá-se embora. O pobre ficou tão horrorizado que não queria mais se confessar. Então a gente tem que ter muito cuidado como é que a gente vai dizer isso a essa pessoa, né? De que ela não pode receber a absolvição porque não está arrependida, isso é um ponto básico. Mas mostrar para ela que depende mais dela do que do confessor. Até porque faz parte dessa experiência da confissão, acho que da reconciliação de um modo geral, né, padre? A pessoa entrar no confessionário e sair pelo menos melhor do que ela entrou, né? Orientada, exortada, para poder fazer um caminho de reconciliação. Isso mesmo. É verdade, padre, é verdade. Padre, eu quero agradecer muito a palavra do senhor aqui, foi de importância, assim, muito grande para nós, tanto para mim como padre, como para quem está em casa. Para mim. Pois é, eu fiquei aqui pensando, Mais um momento de né? catequese, não é, padre? Eu fiquei refletindo, viu, Caísa, Padre Júlio, quem está em casa. Como eu procedo diante do penitente, né? Então, eu sempre me preocupo para poder ler, para poder acompanhar o magistério da igreja e, de fato, a gente precisa sempre voltar àquilo do qual nós somos dispensadores, né? O sacramento não é um presente que o padre está dando, ele está distribuindo em nome da igreja, em nome de Cristo, né? Muito obrigado, Padre Júlio. Eu que agradeço a vocês pelo convite. Apesar da distância, estivemos bem unidos neste momento, não é? Sim. Que Deus continue nos abençoando. Peço que rezem por mim, pela minha paróquia, pelo povo de Deus aqui de Natal. Muito obrigado. Um abraço. Muito breve, viu? Eu espero que o senhor retorne aqui para a gente poder falar mais. O padre fala de um modo tão didático, tão agradável, né? Muito bom. Muito fácil, muito acessível. Um abraço, padre. Obrigado. Espero vocês aqui em Natal. A terra do sal e do sol. Vamos a Natal.